Shalom pessoal, graça e paz a todos, estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de eu dar sequência, convido você a se inscreva nele, deixe seu like, seus comentários, compartilhe este vídeo se desejar. Hoje eu quero estar aqui tratando sobre uma questão que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2 e o versículo 2. Quero estar aqui trazendo algumas considerações elucidativas sobre uma questão que tem se levantado. Uma pergunta tem surgido: se de fato Deus concluiu a sua obra no sétimo dia, ou existem possibilidades, probabilidades que ele tenha concluído a sua obra no sexto dia. Nós temos aqui em tela esta leitura deste texto bíblico, né, que é da tradução bíblica NVI, que diz assim, versículo 2: no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. Então, o que nós temos é o seguinte: acredito eu que, de modo geral, todas as traduções bíblicas devam mencionar que Deus concluiu, finalizou, cessou a sua obra no sétimo dia. O que nos chama a atenção é que algumas traduções antigas, elas dizem que Deus concluiu a sua obra no sexto dia. E isso, de certa forma, na mente de algumas pessoas tem causado aí um divisor de águas no caso. Pela seguinte questão: Deus concluiu a sua obra no sexto dia, de conformidade com algumas traduções antigas, ou Deus concluiu a sua obra no sétimo dia? Então, sobre essa questão, de forma objetiva e simples, eu quero estar compartilhando com vocês aqui algumas obras acadêmicas em tela, para que possamos entender melhor, respectivamente, sobre esta questão, no caso aí, que tem se levantado. Então, nós temos aí a tradução bíblica da NVI, né? Agora eu vou estar puxando aqui um pouco, para que você possa ver aqui, esta tradução aqui, que nós temos Gênesis, né? Capítulo 2, versículo 2. E aqui você tem o texto em grego. E essa última palavrinha aqui, que eu coloquei em destaque aqui, junto com o restante, essa última palavrinha aqui é sexto, né? Aqui está dizendo, né, que Deus concluiu, no caso, né? Aqui você tem, te remera, não é? O dia te hecte. O dia, o sexto. Essa última palavrinha grega aqui é o sexto. Então, de acordo com esta tradução grega aqui, que é a tradução da Septuaginta, está dizendo que Deus concluiu a sua obra no sexto dia. Ou seja, causando aí, então, uma contradição, causando aí um divisor de águas com as traduções bíblicas, no caso, e com o texto hebraico, onde diz que Deus concluiu a sua obra no sétimo dia. Então, temos aqui, eu vou estar removendo essa tradução aqui grega, então aqui está bem claro, né, no caso. Apesar de não termos aqui a tradução do português, mas aqui está dizendo, né, que Deus aqui concluiu, no caso, né, o dia, né, o sexto, no caso, o sexto dia. Vou estar tirando esse aqui para estar compartilhando com vocês aqui uma outra obra, no caso, que é essa daqui, Então aí você tem, no caso, o texto em hebraico-português. E aqui está claro, né, que está a palavrinha em hebraico, né, que está a construção em hebraico. E aqui você tem a tradução no português, né, aqui, né, no dia, né, aqui, o sétimo. Então, pelo texto hebraico, Deus concluiu a sua obra, no caso, no sétimo dia. Mas pela tradução grega da Septuaginta, Deus concluiu a sua obra no sexto dia. E agora, como entender essa questão? Como resolver, no caso, este problema, no caso aí, na mente de alguns, e essa pergunta que tem se levantado aí também. Para entendermos melhor agora sobre essa questão, nós percebemos que é uma pergunta que não pode ser resolvido pela questão de uma análise sintática do texto, mas teremos que partir para uma análise da crítica textual, aonde, através ali das testemunhas textuais e de uma análise lógica, poderemos ter um esclarecimento melhor, o que de fato é mais aceito e qual leitura, no caso, é a mais provável, que esteja mais correta de aquilo com
que indica os especialistas. Eu vou estar retirando agora esta obra aqui para estar compartilhando uma outra obra com vocês, no caso. Em tela aqui, ó. Nós temos esta outra obra aqui. Deixa eu estar puxando mais aqui um pouco, para que você possa estar vendo bem por completo. Então nós temos aí o texto de Gênesis 2:2. Essa obra aqui é uma obra de crítica textual, do Dr. Emanuel Tove, né? E aqui ele trabalha especificamente sobre essa questão aqui, ó, do texto bíblico, de Gênesis 2:2. Daí diz assim, ó, dificuldades teológicas, né? Eram muitas vezes evitadas por meio de vários tipos de modificações. Então aqui nós temos Gênesis capítulo 2 e o versículo 2. Aqui temos o M do texto massorético, né? Que diz assim, ó, e concluiu Deus no 7º dia a obra que ele tinha feito. Aqui nós temos a tradução da Septuaginta, né? Que está aqui, ó, a tradução grega, né? E daí embaixo diz assim, ó, no 6º dia Deus completou a obra que ele tinha feito. Então, pela tradução grega, Deus concluiu no 6º dia, conforme tínhamos visto antes. Pela tradução do texto hebraico, no caso, né? Aqui Deus concluiu no 7º dia. O interessante é que junto com a tradução da Septuaginta, que está aqui, ó, marcando, nós temos aqui esse outro aqui, ó. Este outro sinal aqui, no caso, é uma abreviação que podemos dizer aqui, ela indica que o Pentateuco samaritano, que está aqui, ó, que é uma leitura que concorda com a leitura do texto grego, que está dizendo também que Deus descansou no 6º dia. Ou seja, que Deus concluiu, melhor assim, dizendo a sua obra no 6º dia. E junto ainda com o Pentateuco samaritano e a Septuaginta, nós temos aqui, ó, esse S no final aqui, ó, é uma indicação da leitura da Peshita, né? A Peshita, no caso, concorda também juntamente com a Septuaginta e o Pentateuco samaritano, dizendo que Deus concluiu a sua obra no 6º dia. Porém, juntamente com o texto hebraico massorético, nós temos aqui, ó, outras testemunhas textuais. Nós temos aqui o Targum de Onkelos, o Targum do Pseudo-Jonathan, o Targum de Neophyte e a Vulgata Latina, né, no caso. As testemunhas textuais, né, temos aqui, por via de regra, algumas leituras antigas, como do Targum de Onkelos, né, onde também mencionam, dizendo que Deus concluiu a sua obra no 7º dia. Sendo assim, diante da análise da crítica textual, essa leitura aqui, ó, é tida como preferível, no caso, dizendo de fato que Deus concluiu, no caso, né, a sua obra no 7º dia, e não no 6º, conforme menciona a Peshita, o Pentateuco samaritano e a tradução da Septuaginta. Aqui embaixo tem mais um comentário explicativo que diz assim, ó, de acordo com o massorético, contexto massorético, Targum de Onkelos, Targum de Pseudo-Jonathan, Neophyte e Vulgata, Deus completou a sua obra no 7º dia, sem implicar que Deus realmente tenha trabalhado naquele dia. No entanto, alguns escribas e possivelmente tradutores provavelmente acharam difícil imaginar que Deus teria trabalhado no 7º dia e, consequentemente, corrigiram a presumível leitura original para uma leitura mais fácil, né? Aqui tem uma pequena referência, mas então basicamente é isso então, né? Então a leitura preferível no caso que ocorre é essa daqui, ó, dizendo que Deus de fato concluiu a sua obra no 7º dia, conforme está nas nossas traduções cristãs, e não que Deus concluiu no 6º dia, de acordo com algumas traduções antigas, aí no caso que mencionam esta leitura, esta possível leitura. Então, pessoal, nesta ocasião era isso. Eu espero que ajude a esclarecer essa questão. Não vou aqui me delongar mais para que o vídeo não fique extenso, cansativo, né, e se torne chato. Mas o que eu queria compartilhar de forma simples e objetiva com vocês nesta ocasião era isso. Deus abençoe ricamente as vossas vidas e até um próximo vídeo.